Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do quarto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo Letário e Domingo da Alegria. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3º e do 11 ao 32. Essa perícopa, ela está falando a respeito da parábola do filho pródigo. Esse episódio está falando a respeito da parábola do filho pródigo. Bom, nós sabemos que Deus, Ele nos criou, e para cada um de nós, Deus, Ele tem um plano de amor. Quando Deus nos criou, e quando Deus cria o ser humano, Ele cria para a felicidade. Ele não cria ninguém para a tristeza, mas cria para a felicidade. E para isso Ele tem um plano de realização para cada um de nós. Somente que muitas vezes nós não queremos seguir esse plano de amor de Deus, às vezes por medo, e aí nós queremos seguir os nossos próprios planos. E aí caímos numa situação de pecado. A parábola do filho pródigo, ela vem mostrar a grande misericórdia de Deus. Deus que acolhe a cada um de nós de volta quando nós vamos junto a Ele com o nosso coração arrependido dos nossos pecados. Mas essa parábola aqui também nos mostra algumas consequências do pecado. E é importante a gente meditar as consequências do pecado como uma motivação para que a gente saia do pecado e viva a vida da graça. Então, por isso é importante também meditarmos que o pecado destrói. Que o pecado não traz felicidade, mas o pecado traz tristeza. Eu gostaria de falar aqui sobre 3 consequências deste pecado, nesta parábola do filho pródigo. Primeiro, quando esse filho pegou todos os bens do pai e gastou todo o dinheiro, e depois na região teve uma situação muito ruim de fome. Diz o texto no versículo 14, que quando ele gastou tudo o que ele possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Ele sentiu a necessidade. Ele tinha como expectativa que ele ia pegar todo o dinheiro do pai e ele ia sair e ele ia ser muito feliz. E ele ia poder ser muito livre. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Só que ele não contava que naquela região eles iam passar por aquela situação de fome. Então a primeira consequência do pecado são as necessidades, diz aqui o texto. E aí a gente pode pensar, em primeiro lugar, que o pecado, ele traz tristeza para nós. A pessoa que comete o pecado, ela sente a tristeza depois. Em primeiro lugar, pelo vazio, porque cria-se uma expectativa de prazer. E aí, quando comete o ato do pecado, começa a perceber que aquela expectativa não foi realizada. E aí então começa a cair num grande vazio. Olha, eu cometi esse pecado, tinha na minha mente que eu ia ser muito feliz, que eu ia passar por uma grande felicidade, mas ao final eu estou passando por uma tristeza. E isso gera um vazio. Essa é uma necessidade. A segunda necessidade que a gente pode meditar, o que o pecado produz em nós, é um peso de consciência. A nossa consciência, nós sabemos que na nossa consciência Deus está. Deus vive no mais profundo do nosso coração, na nossa consciência. E Deus está ali na nossa consciência. Quando nós cometemos um pecado, Deus está falando para nós, isso não está certo. E aí a nossa cabeça, por mais que a gente não queira pensar, a gente leva isso dentro de nós. O que eu fiz não foi correto.
O que eu fiz não está certo. E aquilo fica pulsando dentro de nós. Porque Deus quer que a gente volte para casa. Depois também, a tristeza. A tristeza de saber que você fez mal para você, que você fez mal para as pessoas. A tristeza de saber que não era aquilo que você queria. Você tinha pensado em fazer e cometer o pecado, mas você tinha esperança, uma falsa esperança, de que você seria muito feliz. E aí você viu que você se destruiu, que você destruiu algumas pessoas que não precisavam passar por aquela situação. E aí então você cai numa profunda tristeza. Então a primeira consequência do pecado é fazer o mal para nós mesmos. Nós nos destruímos. Essa é a primeira consequência. Depois também diz que no versículo 15 e 16, diz que aí então esse filho foi procurar trabalho. Então ele foi procurar trabalho. E aí então ele conheceu um homem, que esse homem mandou ele cuidar dos porcos. E que ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem com a comida dos porcos ele podia matar a fome, porque não deixava ele comer a comida dos porcos. Uma segunda consequência é que os iguais se atraem. Quando a gente comete um pecado e faz o mal, a gente também está perto de outras pessoas que também fazem o mal. Quando a gente rompe com a caridade, a gente encontra pessoas que também romperam com a caridade. Quando alguém faz algo de errado, encontra com outras pessoas que também que cometem aquele mesmo erro. E aí a pessoa começa a perceber que está numa sociedade ruim, que está vivendo no meio de pessoas ruins, porque encontram pessoas que fazem e cometem os mesmos erros, os mesmos pecados. E sempre tem aqueles que apoiam. Não, olha, eu também faço, você também pode fazer, vamos continuar aqui no nosso caminho. Só que ali não vive a caridade. Como você vive dentro da sua família, quando você vive dentro da igreja. As relações são outras. E aí você começa a se deparar também com outras pessoas e você começa a perceber isso. O filho pródigo sentiu isso. Ele foi alguém que não se preocupou com ninguém. Ele saiu, esbanjou todo o seu dinheiro. E depois encontrou-se com pessoas e encontrou-se com esse homem que também não estava preocupado com a felicidade dele, como o pai estava preocupado com a felicidade dele. Não estava preocupado em tratá-lo bem, como o pai o tratava bem. Então essa é a segunda consequência do pecado. Nós podemos conviver com pessoas que estão vivendo a mesma situação de pecado. E a terceira consequência é que o pecado sempre gera intrigas. O pecado sempre gera brigas. O que aconteceu entre o irmão mais velho e o pai? O pai foi acolher, fez uma festa. Quando o filho mais novo voltou, fez uma festa, acolheu. Só que o mais velho depois ficou com ciúmes, porque o pai estava fazendo aquela festa para ele. O mais velho não estava certo, quem estava certo era o pai. Mas isso não significa que aquela intriga, que aquela briga não tenha sido gerada por ele, por mais que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Nós dentro da igreja, nós falamos que existe a comunhão dos santos. Quando alguém faz alguma coisa na graça, todo o corpo, ele recebe também a santidade. Porque nós estamos em comunhão, nós e todos os nossos irmãos. Mas também existe a comunhão, aí a gente não pode falar comunhão, né, mas a desunião, mas a união dos pecados. Porque quando alguém comete um pecado, todo o corpo sofre. Nós somos o corpo místico de Cristo. Quando alguém comete um pecado, todo o corpo sofre. Então o que acontece é que quando nós cometemos um pecado, e por mais que a gente pense assim, esse pecado aqui é muito individual,
Eu não estou fazendo mal para ninguém, a gente escuta isso, né, às vezes, né? As pessoas falando, mas eu não mato, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém. Mas não é só roubar e matar que destrói a vida das pessoas. Os nossos pecados, por mais individuais que sejam, sempre destrói e sempre geram brigas e intrigas, como gerou nesta família, nesta parábola. Então nós precisamos pedir para Deus, por intercessão de Nossa Senhora, para que a gente nunca caia na armadilha do pecado e sempre busque a conversão, a reconciliação com Deus. Principalmente vivendo esse plano de amor, esse plano de realização verdadeira que Deus tem para cada um de nós. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.